mas você tem tudo o que é suficiente para você, e às vezes ao seu lado, e mesmo assim você fica frustrado. Essa é a lição que nós vamos aprender hoje. É o que nós vamos compartilhar, né? Hoje, sobre o tema da decepção que cega. Então, muitas vezes, nós estamos como os personagens dessa história, o qual a Bíblia narra. Nós estamos com o Salvador da vida ao nosso lado. E nós não vemos o amparo, a proteção, o cuidado dele. É isso que nós vamos ver hoje. Calma que a letra vai ficar boa, porque eu fiz de propósito ficar assim para a gente entender o conceito aí. O que essa imagem mostra para vocês? Não adianta vocês quererem ler, que vocês não vão conseguir ler tudo. O que essa imagem mostra para vocês? Algo nublado, um nevoeiro, né? Gente, eu achei muito fantástico a primeira lição, porque ele fala brumas. E olha, sinceramente, eu não sabia o que era brumas. E aí eu tive que pesquisar, né? Claro, né? Eu não sabia que brumas era nevoeiro. Nublado, né? E o tema o nosso primeiro tópico vai falar sobre o tema da lição como um todo, a decepção que cega, né? Mas, deixa eu ver se ficou bom para vocês. Você consegue desligar a primeira? Acho que vai. Então, a primeira parte da nossa lição vai falar que é além das brumas, além desse nevoeiro. Porque se nós olharmos para essa imagem, nós conseguimos sim ver essa árvore, mas o que está além é muito complicado. Quem já, acredito que alguns aqui dos irmãos já moraram em sítios, já moraram em orfanatos. Quando vem logo pela manhã, nas serras, né? O Espírito Santo, né, Janine? Tem muito disso, não tem? As serras, você não enxerga nada. Mas existe um ditado, né? E depois do ditado, no final, a gente vai falar qual que é. Existe um ditado sobre isso. Mas é interessante que nevoeiro, né? Como eu falei, eu não conheço. Então, nevoeiro significa, aliás, bruma significa nevoeiro, neblina. Mas aqui, para essa aula que nós temos que estudar, cabe a segunda parte, que é uma figura de linguagem, que o nosso português é muito rico nisso. E essa figura de linguagem vai dizer assim, que o que não é claro, ou impede de ver, ou de compreender algo com clareza. Então, muitas vezes, a decepção, a frustração, nos impede de ver, mesmo que ele esteja à nossa frente, aquela imagem, muitas coisas estão à frente, e às vezes poucos metros, mas nós não conseguimos ver com clareza por conta do nevoeiro, por conta de não conseguirmos enxergar algo claro em nossa vida. O texto que nós vamos falar, fala sobre os discípulos no caminho de Emaús. Então nós vamos aprender um pouco sobre esses homens. A revista, né? Há uma controvérsia, pelo menos particularmente para mim, há uma controvérsia, porque pelo menos as pesquisas que eu fiz, em nenhum momento ele fala que seria a esposa, mas como a revista trabalhou com a esposa de Cleopas, eu vou andar por essa linha da revista, mas, como eu disse, há uma controvérsia aí no meio do caminho, tá? Então, os discípulos no caminho de Emaús. Eu fiz esses irmãos vão enxergar bem, mas esse mapa, ele vai nos mostrar aqui, ó, Jerusalém, que foi onde Cristo foi crucificado,
E tem um lugar aqui que ele, como diz aqui, é um local incerto. A gente não sabe, não há registro desse lugar chamado de Emaús na Bíblia. E nem na geografia da Palestina da sua época. Então, aqui eles colocaram apenas um dado, é um local que eles acham que é, mas não é certo. Mas o que é importante é que o texto vai nos dizer que essas duas pessoas, né, que a revista usa o marido e sua esposa, eles caminharam por 60 estádios, né? Mas a revista vai dizer que eles caminharam por aproximadamente 11 quilômetros. Né? Então eles estavam indo nesse caminho para Emaús. E aí, nós vamos ver que acontece algo na vida desses homens que impede de ver. Eu coloquei uma outra coisa aqui que às vezes impede as pessoas de ver. Duas doenças da nossa visão. Uma doença é o chamado glaucoma. Por 2 vezes já eu tenho miopia já há mais de 30 anos, mas por 2 vezes, e eles falaram para eu fazer um exame, que eu até esqueci o nome agora, mas era justamente esse exame para ver se eu tinha glaucoma, porque eles desconfiavam por algum exame o exame mais simples que eles fizeram, que eu tinha glaucoma. E o glaucoma é uma das doenças, assim como a catarata, que chega quando as pessoas já têm mas às vezes chega antes. Então, em ambas as doenças, elas impedem a pessoa de ver nitidamente, ou às vezes até mesmo perde totalmente a visão. Então, o texto vai nos dizer, o texto lá em Lucas, vai nos dizer que esses discípulos ficaram impedidos de ver. É como se no momento eles tivessem tido uma das doenças. O versículo 16 de Lucas 24 vai nos dizer assim que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, né? Vamos abrir o texto para ver exatamente o que diz, né? Porque isso aí é um comentário, mas o texto de Lucas, ele vai nos dizer assim, no verso 16, é isso mesmo, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Essas pessoas, a Bíblia, como diz, não trata de detalhes, mas elas conheciam Jesus. Elas sabiam quem era Jesus. Elas viram a crucificação de Jesus. E elas ouviram muitas histórias sobre Jesus. Mas naquele momento, Jesus estava com elas. O texto, no verso de número 15, de Lucas 24, vai dizer assim, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, falando sobre o que estava acontecendo nesses últimos dias, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. O próprio Jesus estava ao lado deles. Mas o texto vai dizer que eles estavam de o reconhecer, de saber quem era Jesus. É interessante usar desse termo. E aí a gente fica intrigado, né? Mas por quê? Por que que essas pessoas ficaram como que impedidas de reconhecer a Cristo? A gente fica nessa dúvida, por que disso? E aí, na narrativa, nós vamos ver alguns detalhes, e os detalhes importantes, que às vezes numa leitura simples nossa, a gente passa despercebido.
É interessante que muitas vezes, assim como essas pessoas que estavam caminhando no caminho de Emaús, nós temos a palavra de Deus, e a palavra de Deus dizendo aos nossos corações tantas e tantas lições, e muitas vezes nós esquecemos, ou não enxergamos, né, para usar o termo que está sendo tratado na revista, nós não enxergamos aquilo que Deus tem a falar conosco. E aí nós precisamos realmente de algo que logo mais nós vamos ver nessa lição. Mas esses discípulos, eles ficaram assim, eles ficaram como que impedidos, eles não conseguiam ver, eles não conseguiam enxergar a própria vida, o próprio Jesus ressurreto. Eles não conseguiam enxergar isso. Por quê? Porque eles estavam em profunda tristeza. Eles estavam numa situação muito complicada. Essa semana, aliás, na semana passada, né, 2 semanas atrás, aliás, nós perdemos aí eu perdi o meu padrinho de casamento, o tio da minha esposa, e a minha sogra perdeu o irmão dela. E em setembro perdeu o filho dela. É um momento de tristeza, mas eu achei incrível a forma como ela falou para minha esposa o que depois aconteceu. Que ela falou assim: olha, eu de certa forma agradeço a Deus por ter levado a vida do Ricardo, que é o filho dela. Porque ele tinha problemas psicológicos, né? Por isso que ele estava internado, ele estava numa clínica. Ele começou a ter problemas de coração. E um dos motivos da morte dele foi o problema do coração. E aí ela falou assim: se ele não tivesse falecido, e ele tivesse com o problema do coração, juntamente com o problema dele, eu não conseguiria, aliás, nenhuma clínica aceitaria ele. Às vezes a gente não consegue enxergar esse tipo de coisa. Ela tinha um problema, que era o seu filho com esquizofrenia, que o seu filho que teve outro problema, que é a hidrocefalia, e ele veio a óbito por um outro problema que relacionado também tanto à respiração quanto ao coração. E aí ela tira disso uma lição que Deus deu a ela. Porque ela, além disso, está o meu sogro com mal de Parkinson, tendo que tratá-lo. Mas nós temos que mudar nossa visão, meus irmãos. E às vezes essas pessoas são exemplos para nós, que nos ensinam essas coisas, que nós temos que mudar a nossa visão. A minha penúltima aula que eu dei, ela fala sobre o plano maior, né? Ela falou sobre o plano maior. Muitas vezes a gente tem plano maior que Deus tem para as nossas vidas. E às vezes reclamamos por picuinhas, por coisas pequenas. Esses discípulos, eles estavam sim, tinham acabado de perder o seu mestre. Não fazia 3 dias. Eles tinham acabado de perdê-lo. E eles estavam com uma profunda tristeza, que é natural para o ser humano, não é? Mas eles, com essa tristeza, eles não conseguiam ver. No verso 17, vai nos dizer assim: então lhes perguntou Jesus: que é que isso vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais?
e eles pararam entristecidos. É interessante que um comentário vai dizer assim, ó, provavelmente depois de um desconcertante momento de silêncio, um dos homens respondeu. Sua resposta foi de forma de contra-pergunta, que é o verso 18 que ele vai nos dizer aqui, ó. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele falou, né? Se fosse falar com os adolescentes, o pessoal ia falar: hello? Como assim? O fato que aconteceu aqui, um fato histórico, aconteceu em Jerusalém, você não sabe? Espera aí, que história é essa? Cleopas fez esse tipo de surpresa, né? E aí ele pergunta, né? Por quê? Porque eles estavam com pesar, eles estavam com tristeza, eles estavam com uma profunda tristeza no coração. E isso não ia ver a situação de forma adequada. E aí vai falar sobre os últimos acontecimentos, né? Ele queria saber se o intruso, né? Um comentarista vai falar que o intruso, ou a nossa própria revista vai falar, o intruso era o único estranho ou visitante em Jerusalém que havia conseguido manter-se desinformado sobre o assunto que estava nos lábios de todo mundo. Era a notícia do jornal. Essa semana a nossa notícia é a soltura do ex-presidente Lula. Se a gente cruzar com uma pessoa e falar: você viu que o Lula foi solto, principalmente aqui na região de São Bernardo, e a pessoa fala: o quê? Foi mais ou menos isso que aconteceu ali. Porque todo mundo sabe, todo mundo viu, todo mundo estava presente ali. E, no entanto, Jesus, logicamente, ele faz de propósito. Porque uma das formas, meus irmãos, que esse era o acontecimento, né? O túmulo, para Jesus, aliás, era o túmulo vazio, era algo que eles sabiam, porque logo mais no texto nós vamos ver que eles sabiam que o túmulo estava vazio. E essa que é a questão. Eles sabiam, eles se fixaram na morte de Cristo. A tristeza deles estava na morte de Cristo. A tristeza dele não estava no Cristo ressurreto, no que eles tinham ouvido. Estava no momento, olha, é o que aconteceu. Nós estamos com esse pesar, porque foi o que aconteceu. Por quê? Jesus, ele tinha um método muito interessante. E hoje, muitos dos educadores falam isso. Olha, você quer chamar a atenção? Faça a pergunta. Às vezes o seu público está igual esse daqui, está calado, ninguém fala nada. Faça a pergunta. Faça as pessoas refletirem e te dizerem o que você precisa saber. E Jesus trabalhava dessa forma. Ele trabalhava de forma de perguntas. Se nós formos ver, Jesus, no verso 17, ele vai dizer assim, perguntou-lhes: que falais um com o outro no caminho? No verso 19, eles vão dar uma resposta, no verso 18, que essa resposta aqui, o próprio Cleopas faz uma contra-pergunta para ele, né? E aí Jesus: mas o quê? Replicou-lhes: o quê? Então Jesus está fazendo: olha, quero fazer vocês refletirem. E muitas vezes a própria Bíblia quer também fazer nós refletirmos. Refletirmos para quando nós olharmos. Hoje, por exemplo, na minha devocional eu estava lendo Oséias. Já estou no final de Oséias.
Mas esse livro, ele vai tratar muito sobre a questão da prostituição. Mas não é a prostituição relacionada, lógico que o exemplo que ele coloca, e o que Deus manda ao profeta falar, é com relação para ele casar-se com uma prostituta, ter filhos com ela, colocar o nome sobre ele, e assim vai discutindo, vai falando. Mas chega um momento que a carta de Osés vai dizer assim, olha, eu peguei Israel lá do berço, eu tratei Israel, só que quando eu tratei a Israel, eles se afastaram de mim. E aí eu olho para o texto e digo, Senhor, o que tu queres me ensinar com isso? Eu tenho que fazer perguntas ao texto, meus irmãos, quando eu estou lendo. Você, quando fizer a sua devocional em casa, você tem que fazer pergunta para o texto. O que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é a lição para o meu dia, para a minha semana, para o meu ano, para o meu mês? Estamos aí no final de ano, que todas as pessoas vão fazer a retrospectiva do que aconteceu, vão fazer perguntas, por que esse ano foi assim, por que foi assado, por que assim? E chega no começo do próximo ano, vão dizer assim, olha, como será? Como será o meu próximo ano? Jesus, ele trabalha dessa forma, com perguntas, justamente para que você e eu tentemos responder a cada uma delas. O que Deus quer para nossas vidas. E foi dessa forma que Jesus tratou com aquelas duas pessoas que estavam no caminho. Mas a nossa lição, depois que ele faz esse contexto, ele vai tratar de dois pontinhos, o ponto maior é o ponto 1 ainda, mas ele vai tratar de dois pontinhos que vai dizer que esses homens, eles estavam como que anestesiados, que ele vai dizer assim, primeiro, aflitos demais para ver. Então ele vai dizer que nos versos 22, 23 e 24, que eles viram as mulheres, e as mulheres confirmaram, aliás, as mulheres disseram que Jesus havia ressuscitado. O versos 22 e 23, aliás, vai dizer assim, ó, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, o irmão que ele vive. Então essa foi a primeira. Eles ouviram essas mulheres. E aí vem a grande questão, né? Que para nós homens, às vezes a gente não ouve as nossas mulheres. E nós temos que aprender a ouvir as nossas mulheres. Naquela época era mais difícil ainda, porque as mulheres elas estavam sozinhas, elas não eram amparadas muitas vezes, embora o próprio Deus tivesse dito que as viúvas, as mulheres teriam que ser sempre amparadas, os órfãos tivessem que ser sempre amparados. Mas infelizmente, na época de Jesus, muitas mulheres eram desamparadas. Muitas mulheres não eram ouvidas. E Jesus diz, olha, ouçam, amparem. E essas mulheres não. Elas falaram, mas elas não foram ouvidas. Mas, mesmo que, de certa forma, não foram ouvidas, mas os discípulos tiveram curiosidade.
E no verso 24, vai dizer assim, ó, de fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Irmãos, esse texto é muito interessante por duas razões. Primeiro, é uma lição para aqueles que estavam caminhando. Porque, primeiro, eles não acreditaram. Eles tiveram testemunho. Outros textos da Bíblia vão falar que foi Pedro e João que correram ao sepulcro. As mulheres foram as primeiras, porque elas foram embalsamar o corpo de Jesus. Foram levar perfumes, né? Nós vemos aí que uma delas estava até com o perfume. Elas foram. Os anjos viram a elas viram os anjos. Pedro e João vão também. Existe uma palavrinha no nosso português que muda completamente o sentido de muitas coisas. E nesse caso, muda para pior. Porque no final do verso 24, vai dizer assim, ó, mas não o viram. Mas, essa palavrinha, mas, ô palavrinha, nós lemos a Bíblia, mas às vezes não cremos, não praticamos. Muitas vezes a gente fica assim, do jeito que esses homens estavam, anestesiados, tendo a porção da palavra, tendo tudo, tendo pregações, tendo estudos. Hoje ainda mais, porque né, infelizmente tem isso, né, de hoje eu não quero ouvir o pastor pregar, não, então eu vou assistir uma pregação de uma outra igreja. Sendo que, lógico, que essa pregação para outra igreja foi feita, aliás, para que as pessoas que não conhecem o Evangelho assistiam um culto e ouvirem a palavra do Senhor mesmo em casa. Porque às vezes, né, Deus conduz assim. São raros de acontecer, mas Deus conduz assim. Ele pode conduzir. Mas o irmão ficou, né, em casa, ou realmente está impedido e essa pessoa vai ouvir. E muitas vezes a gente classifica, né? Classifica. Se é férias do pastor, então o povo, não, hoje eu vou ouvir outra mensagem. Não vou ouvir daquele. No seminário a gente costuma falar que os seminaristas são tudo fumaça, né? Porque eles não pregam, eles fumaçam. Eles jogam fumaça. Não vou ouvir esse fumaça, não. A questão, tudo é palavra de Deus. A questão é que a pessoa teve o compromisso de falar. Jesus ali, ele também tem esse compromisso. As pessoas ali foram ao sepulcro, relataram que foram ao sepulcro, relataram que não viram Jesus. Mas a grande questão é que nós, muitas vezes, somos como se tivesse a crer só aquilo que nós vemos. Porque o texto vai falar justamente, como eles não viram, a gente não sabe se é realidade, né? A gente não sabe se é realidade. É como se alguém contasse uma história aqui para alguém, aí a pessoa diz, mas você viu? Aí você fala, não vi. Não tem assim? Às vezes a pessoa, mas você viu acontecer mesmo? Porque você não viu. Mas a grande questão é o que Jesus já havia prometido aí. E essa era a anestesia.
E esse era o fato. Jesus já havia prometido. E eles estavam anestesiados com aquela situação e não viram realmente o que precisava. Mas continuando aqui, meus amados irmãos, nesse ponto ainda, ele vai dizer que eles estavam aflitos demais para ver. Então, no caminho de Emaús, um comentarista vai dizer assim, que era primavera, no entanto, eles não ouvem o canto dos pássaros. Nada percebem no despertar da natureza. Arrastando os pés sob o céu pesado, eles seguem a caminho de casa, de volta de um funeral. O ente querido acaba de ser sepultado, Jesus de Nazaré. Sim, estrangeiro, esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Esperávamos. Esse verbo, no nosso português, está no tempo passado. Eles estavam esperando. Mas vocês percebem um detalhe que esses homens falam? Eles esperavam que Jesus redimisse. Redimir no contexto bíblico tem a questão de resgatar, de trazer de volta. Mas, na época do governo romano, tinha uma questão aí, que era muito mais de trazer de volta as pessoas para Deus. E sim, trazer o povo para o seu local. Trazer a ação. Então, muito que estava em voga naquela época era assim, olha, nós pensávamos que ele ia ser o nosso governante, que ele traria a nossa velha história como nação de Israel. Então, por isso que eles falam isso. Olha, esperávamos que ele fosse quem haveria de redimir a Israel. É por isso que eles falam dessa. E aí ele vai dizer assim, continuando, ele vai dizer assim, mas agora toda a esperança se foi, a cruz e o túmulo, destruíram todo o resquício de esperança. E desespero eterno reina em nosso coração. Então, começando, você vai dizer isso. Olha, eles disseram, olha, a cruz tirou nossa esperança. Não temos mais essa esperança. Essas pessoas, elas ficaram aflitas e não conseguiram enxergar que o mestre, que havia prometido tantas coisas a eles, antes mesmo de morrer, estava ao lado deles, foram impedidos de ver, e eles ainda ficaram com aquele saudosismo, olha, a cruz e o túmulo, a gente não consegue mais enxergar. Eles estavam ignorantes demais para ver e ouvir. É interessante que, muitas vezes, como aqueles discípulos estavam ali, que é o que nos vai dizendo nos versos 25 a 27, Jesus vai dizer assim, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. A grande questão, meus amados irmãos, é que primeiro, Jesus não aponta para o que ele falou, ele aponta para o que os profetas falaram. E o que os profetas falaram? É a continuação do texto, ele vai dizer assim, olha, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na tua glória? Os profetas já tinham dito isso. E quando Jesus vem, ele vem no cumprimento da profecia e também fala isso. Eles já sabiam duplamente o que estava para acontecer, o que ocorreria naqueles dias, e mesmo assim, eles estavam ignorantes no sentido de
como se eles não tivessem conhecimento disso. Sendo que o próprio Cristo fala, olha, os profetas falou. E aí vai dizer assim que no verso 27, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito, ao que o próprio Jesus falou, constava em todas as Escrituras. Então ele vai dizer, olha, foi isso. E vocês são nécios, ou seja, vocês não têm entendimento, vocês estão ignorantes. Se não fossem israelitas, não soubessem todos o que os profetas falaram, é como se vocês não tivessem acompanhado Jesus, tivessem ouvido isso pela primeira vez. Por isso que Jesus fala assim, ó, nécios. Vocês já viram isso? Que normalmente a Bíblia compara o sábio, que é aquele que conhece a Deus, com o nécio, aquele que não conhece a Deus. Só que interessante que ele estava falando aqui com discípulos dele. Ele não estava falando com qualquer um, eram discípulos. Eles ouviram, eles sabiam. Mas Jesus os chama de nécios, como se eles não estivessem sabendo de nada. Eles não estivessem sabendo daquela promessa. Muitas vezes a gente está nessa mesma situação. A gente sabe de todas as promessas da Bíblia, mas nós vamos levando nossa vida como se Cristo não fosse voltar. Nós planejamos tudo. Eu mesmo planejei uma viagem desde fevereiro, que vou viajar agora em dezembro. Marcelo também, já está fazendo as malas. Não é, Marcelo? Acredito que muitos irmãos. Abel, então, está viajando, né? Vai. Hã? Exatamente. Se Deus permitir. É uma coisa que eu falei para minha esposa assim. Uma coisa que foi o erro do Titanic, né? Apenas um parênteses aqui. Porque o Titanic falava assim que nem Deus afundava o Titanic. Essa foi a frase. E o que aconteceu? Deus afundou, né? Aí eu falo para minha esposa assim, ó, só Deus impede agora eu ir nessa viagem. Só Deus. O que foi planejado está tudo pago. Mas às vezes a gente planeja isso e a gente não se planeja para o dia que Jesus voltar. Oi? Não é o meu tempo, o tempo de Deus, exatamente. E é nesse tempo de Deus que eu tenho. Esses discípulos, eles tinham que estar preparados para o que Jesus falou. Mas eles foram considerados como nécios, como se nunca tivessem ouvido falar desse assunto. Aí a igreja de Deus, que está em Diadema, ela tem se preparado para esse dia? Para o dia que Jesus voltar? Ou nós só estamos ficando nos planos? Temos que voltar, ir e deixar isso. Nós não podemos, como os nossos queridos aqui de Emaús, nós não podemos viver uma vida como se tudo acabasse ali, naquele momento. Começando o processo de cura. Essa é a segunda parte da nossa lição. Então Jesus, ele parte então agora a tratar, né? O verso 25 a 27, ele já vai dizer, aliás, o verso 27, ele vai dizer que Jesus, ele já expunha o que a palavra de Deus dizia com respeito àquele momento. Os profetas já tinham exposto, então ele já traz tudo. E agora ele começa o processo de cura.
Jesus fez perguntas. Em seu ministério, Jesus fazia perguntas, em todo momento. Por exemplo, em Lucas 6, 3 e 9, respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tende lidos o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros. Na verdade, aqui eu só coloquei um verso, né? É que eram vários versos, mas eu só deixei o 3, né? Aí depois, Lucas 22, 35, vai dizer assim: a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sair sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Disseram eles. Esse Jesus, que é o mesmo que fazia em sua vida, em seu caminhar com os discípulos, é o mesmo Jesus que está ali ao lado daquele homem fazendo perguntas. Esse era o jeito dele trabalhar. Uma das formas, né, dele trabalhar. Ele fazia perguntas para justamente questionar, sondar os corações. Né? Os evangelhos muitas vezes está lá escrito assim: e Jesus, conhecendo os corações, faz uma pergunta. E em seguida ele faz uma pergunta. Jesus, ele quer trabalhar, então ele começa a fazer essas perguntas para começar esse processo para com aquelas pessoas. E aí ele expõe, e aí aquelas pessoas, para trazerem, tentarem trazer na memória aquilo que Jesus queria que eles fizessem. Mas é interessante que até agora, mesmo Jesus tendo exposto tudo, eles ainda não captaram, ainda eles não chegaram naquele ponto que Jesus queria que eles chegassem. Eles ainda estavam naquele momento ainda de: o que esse homem está dizendo? O que ele quer dizer? O que esse estrangeiro quer dizer? Era Jesus, não sabiam quem era. Uma pessoa que nem sabia o que estava acontecendo, segundo eles, naquele momento, em todo aquele tumulto, em toda aquela situação. Eles não estavam sabendo de nada. E aí, Jesus, ele faz perguntas, para começar esse processo de cura. E o que Jesus faz? Ele expõe as Escrituras. Ele fala, como ele falava em todos os momentos. Ele expôs as Sagradas Escrituras. E nós temos temos visto, aliás, a exposição da palavra em vários momentos, para que justamente, muitas vezes, tire aquilo que nós não enxergamos. É lógico, meus amados irmãos, nós estamos aqui falando com pessoas salvas em Jesus, pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, reconhecem que Jesus os salvou. Mas Jesus, na nossa caminhada, Ele quer nos ensinar cada dia mais e mais. E muitas vezes, pelos pastores, pelos professores, ou mesmo em sua própria leitura em casa, Ele quer te ensinar a crescer mais e mais. Esse era o propósito de Jesus, sempre foi o propósito de Jesus. E naquele momento, para aquelas pessoas que estavam ali, Ele queria mostrar isso. É tanto que Ele expõe novamente as Escrituras, como Ele sempre fez. E a Bíblia vai dizer que eles eram discípulos de Jesus. Então nós temos que crer que eles conheciam a Jesus, conheceram a Jesus, seguiram o caminho. Mas eles estavam com a visão errada. Nós temos vários irmãos, aqui em nossa igreja, em outras igrejas, que às vezes estão com a visão errada, mesmo sendo salvos por Jesus. E é isso que nós precisamos fazer, sempre expor as Escrituras,
Porque ao expor as Escrituras, a gente pretende alcançar, né, o conhecimento daquela pessoa de tal forma que são. Porque nós não mudamos o coração, mas Jesus muda o coração. Como o pastor diz, né? Nós mudamos o comportamento. Nós precisamos mudar. Mesmo nós, salvos por Jesus, precisamos mudar nosso comportamento. E é isso que Jesus vai fazer aqui com esses discípulos. E aí, já nos finais também da nossa aula, né? E no final da caminhada, no caminho de Emaús, Jesus, nós vamos ver é que Jesus revela a sua presença. Opa, voltou demais, foi demais. E quando aconteceu, quando estavam à mesa, antes de falar desse verso, porque ele pula um pouquinho, né? Aí o verso 28 vai dizer assim, ó, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então Jesus, como quem não quer nada, fala assim, eles iam para lá, Jesus caminha para cá, né? Porque a Bíblia diz que ele fez menção de passar adiante. Mas aí o que aquelas pessoas falam para Jesus? Mas eles o constrangeram, né? Falaram assim, olha, fica conosco. Guardem, irmãos, esse pedaço aqui de frase, tá? Que depois ela será usada logo mais. Fica conosco, porque é tarde, declina. E aí, Jesus entrou para ficar com eles. É interessante que, olha, eles não conheciam. Como Deus caminha, né? Como Deus encaminha as coisas. Eles não conheciam, para eles era um estrangeiro. Talvez até pelo fato de Jesus ter exposto as Escrituras, saber que Jesus era um conhecedor da palavra, saber que Jesus provavelmente era um mestre. E aquelas pessoas falam assim, não, fica conosco, já é tarde. Você vai caminhar aí, né? Por essas estradas sem iluminação, sem nada. Então fica conosco. E aí, o verso 30 vai dizer assim, ó, e aconteceu que, quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Interessante. Jesus, antes da sua morte, ele partiu o pão. É lógico que ele partiu o pão para os 12, né, no momento da sua morte. Aqui, a Bíblia não diz que ela é um dos 12, e pelo nome não é um dos 12, né, claro. Mas ele parte o pão. Ele vai tomar assim. E quando ele parte o pão, e é isso que é interessante, porque ele parte o pão, e quando ele parte o pão, a Bíblia vai nos dizer assim, ó, então se lhes olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então ali, naquele momento, aquelas pessoas, elas são alvejadas, retiradas, né? Aquela cegueira que tinha, deixa eu só ver se eu consigo trazer de volta aqui. Aquela cegueira, né? Desse olho aqui, ó, ou desse olho que, como se ele tivesse sido tirado. Foi tirado aquela venda. E eles passaram então a enxergar. E é interessante que o texto, a continuação desse texto, deixa eu só voltar ali para o nosso slide. É interessante que na continuação desse texto, meus amados irmãos, voltei aqui. Entre os versos 31, porque ali eu só coloquei o 31 e depois eu coloquei o 35, né? Mas entre os versos 31, eu acho interessante o que eles falam. E eu vou ler para os irmãos aqui. No 32 ele vai dizer assim, e disseram um ao outro,
porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando expunha as Escrituras? Olha que interessante. Eles perceberam que aquela pessoa era diferente. Aquele que caminhava junto com eles era diferente. É tanto que eles falam, olha, ardia o coração. Também acontecia a mesma coisa com você? Mas mesmo assim eles ainda não reconhecem. Mas quando eles viram aquilo ali, Jesus apenas... Bom, gente, que coisa simples. Às vezes, as coisas simples é que nos levam a enxergar o maior. Porque Jesus, ele expôs tudo. E ele falou tudo. Mas às vezes, na atitude dele de partir o pão, ele tendo falado tudo aquilo, e eles não tiverem reconhecido. Eles até ficaram com aquela ânsia lá, mas será que é? Talvez tenha sido até esse será que é, que os fizeram fazer com que Jesus viesse à casa deles. Talvez até para perguntar mais, saber mais. Mas Jesus não precisou dizer mais nada. Jesus apenas partiu o pão. Lembra da frase que eu falei para vocês? Guardarem? Qual foi a frase que eu falei para vocês guardarem? E já ia declinando o dia, né? É interessante que no verso de número 33 vai dizer assim, 33, e na mesma hora. Eu imagino assim, né? Que eles chegaram, é o que eu imagino, aqui não está no texto, tá, meus irmãos? Mas eu imagino que eles chegaram, tal, como o judeu andava, quando eles andavam por as estradas poeirentas, eles tinham um escravo lá, lavava os pés, como fez os discípulos de Jesus, lavava os pés, tal, lavava as mãos, porque o judeu tinha que lavar as mãos, porque era uma cultura já deles, né? E os fariseus inculcavam isso neles. Então eu imagino que demorou um pouco. E aí, quando vão comer, Jesus parte o pão. A Bíblia não diz se eles comeram ou não, mas diz que na mesma hora, se era já tarde da noite, eles nem se preocuparam. Se era tarde da noite. Eles tiveram a preocupação com Jesus, sim, tanto que fizeram ele ficar em casa, mas eles não se preocuparam que já era tarde da noite, porque aquilo ali, o simples partir o pão, mudou completamente a visão daquelas pessoas. Mudou. E aí o que eles estavam letárgicos para entender o que Jesus falava, agora eles ficaram letárgicos de uma certa forma, com relação se era noite, não quero saber se tem perigo não. Eu vou porque esse momento é diferente, é ímpar, é sensacional. Então eu não quero saber se é tarde da noite. Eu vou. E eles foram. A Bíblia diz que eles partiram imediatamente. E aí vai dizer assim, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam, ressuscitou e já apareceu a Simão. E aí o que eu coloquei aqui, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Eu acho que, na verdade, eu coloquei o verso errado, né? Era o 33 e eu coloquei o 35. Me desculpe ali a minha falha ali. Mas é isso que é muito interessante. Jesus, ao revelar sua presença, com um simples ato, mesmo após ele ter falado tudo, e ele some, e esses discípulos vão. E às vezes acontece isso também conosco. Muitas vezes a gente precisa de algo simples. No momento, aliás, que nós estamos vivendo hoje, falando em termos do evangelicalismo, muitas pessoas têm buscado grandes pregadores,
Então, se nós anunciarmos, por exemplo, que Estevão Nunes vai estar aqui na igreja, tu vai ver essa igreja lotada. Vai. Você vai ver. Eu provavelmente vou estar aqui também, não vou negar não, meus irmãos. Porque primeiro é a minha igreja. E segundo, é um pregador reconhecido. Embora eu já tenha ouvido falar, já tenha estado com ele em outros momentos. Mas não vou negar que eu também estaria. Mas as pessoas buscam grandes coisas, dores. Mas muitas vezes, a vida das pessoas são transformadas com o seu irmão que está do seu lado, com aquele que falou do evangelho para você. Eu conheci o evangelho por um irmão simples. São coisas simples que às vezes nós precisamos ter para mudar a nossa vida. É na simplicidade muitas vezes, como aconteceu aí com as pessoas no caminho de Emaús, que já não estavam mais no caminho, sim, já estavam em casa, mas são essas coisas simples que muitas vezes mostram a preciosidade da palavra de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos ter isso em mente. E aí, partindo para o último ponto da nossa lição. O sol da esperança. Então, esses irmãos, compartilhar a experiência com Jesus. 1 Pedro 3,15, eu gostaria que um irmão lesse para mim, por favor. Esses homens, ou aliás, né, usando a revista, Cleopas e provavelmente sua esposa, segundo quem editou a revista. Então, mas são interpretações, né? Como não diz, fica tudo no... A gente só sabe que é um, e inclusive em uma das cartas de Paulo, ele vai falar de um Cleófas. Ele vai lembrar de um Cleófas, mas não é, e mesmo assim não é esse Cleófas que está aqui. Eles não relacionam esse Cleófas que está na carta de Paulo com esse Cleopas aqui. Então a gente só sabe que é um Cleopas, que é um discípulo de Jesus, talvez um dos 70 que ele mandou, mas nós não sabemos. Mas o interessante é que eles resolveram compartilhar. Não sei se Pedro viu, não sei se as mulheres viram, mas nós vimos a Jesus. É isso que eles vão dizer. E Pedro, ele vai, aqui no texto de 3,15, vai dizer, olha, compartilhem. Se uma pessoa te perguntar, você precisa saber e expor a razão da sua fé. Você precisa demonstrar isso. Por que Jesus é... Por que Jesus, ele morreu? Por que Jesus ressuscitou? Por que eu tenho que fazer isso? Se eu sou um cristão. Por que eu tenho que fazer aquilo, se eu conhecia Jesus? Todas essas coisas, todas essas perguntas, Pedro vai dizer, olha, você tem que saber qual é a razão da vossa fé. E aí vem um alerta, porque a palavra também vai nos dizer que errais seres as Escrituras. Então, meus amados irmãos, que nós possamos realmente conhecer. E a conclusão, eu peguei 4 textos que estão na lição diária que nós tivemos aí essa semana. Mesmo nas decepções, lembre-se do Salmo 23:4, que vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo,
o teu bordão e o teu cajado me consolam. 13:22. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, aquele deserto difícil para o povo de Israel, mas Deus vai falar para Moisés: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus está o tempo todo conosco, mesmo nas decepções que nós temos em nossas vidas. É o plano maior. Não podemos ficar, como esse livro, aliás, essa revista é baseada no livro Religião Vida Mansa. Nós não podemos ficar na onda do evangelicalismo hoje, no qual diz que se eu estou bem, é que eu sou fervoroso, tenho fé e estou aí seguindo a Cristo. Se eu estou mal é porque eu estou em pecado. Não. Mesmo que quando estamos em momentos difíceis, Deus sempre está conosco. E Cristo não nos deixa só. Jó 19:25 vai dizer: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Quer exemplo maior, biblicamente falando, do que Jó? Todas as tristezas, perdas e tudo mais que Jó perdeu, mas ele, mesmo diante daquela situação, ele diz que ele sabe que o Redentor dele vive. Irmãos, nós temos que saber que nosso Redentor vive e que um dia ele voltará para buscar a cada um de nós. Mas para isso nós temos que, cada dia mais, se santificar na palavra do Senhor. Por quê? Porque foi o que Jesus prometeu, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deus trabalhou de uma forma tremenda para nos trazer, durante séculos de história, essa palavra para nós. E é nessa palavra que o Espírito Santo se revelou. E é nessa palavra que ele pode nos instruir. E que então nós possamos realmente viver uma vida não de silêncio. Está com problema? Vá para a palavra. Mesmo assim ainda não conseguiu ver procure um irmão mais maduro para te aconselhar. Ou então, procure o pastor ou o presbítero. Nós temos, meus amados irmãos, muitas formas, mas não nos silenciemos, não sofremos, não nos decepcionemos e deixamos a decepção tomar conta de nossa vida, como aqueles que estavam no caminho de Emaús ficaram, mas que nós possamos reconhecer na palavra esse grande amor que Deus nos dá. Que Ele assim nos abençoe. Tem alguma pergunta? Não? Então o silêncio diz que finalizamos nossa aula. Que Deus abençoe. Vamos orar?